E aí, moçada, nono ano, nós estamos falando do período militar. Última aula a gente falou da morte de Getúlio Vargas. Então, essa transição, vamos passar por alguns presidentes ainda antes de chegar em 64. A morte do cara aconteceu em 54, né? 55 vai ter eleições, aí nós vamos ter um período aí. E a aula que vem a gente trabalha esse período. Só que hoje eu queria falar sobre o contexto do período militar brasileiro, que vai de 64 a 85. Bacana? 31 de janeiro, 31 de março de 1964 foi estabelecido então o golpe. Como que é o contexto do golpe? O golpe vai derrubar então o presidente João Goulart, que era parceiro de Getúlio Vargas, parceiro filosófico, foi então ministro do trabalho de Getúlio. Você lembra da aula passada, a gente comentou isso. Então o golpe vai derrubar João Goulart. Tá, esse é o contexto que a gente dá o pontapé inicial. Esse contexto é de uma instabilidade política. Desde a de Getúlio Vargas havia uma instabilidade. O que é instabilidade? Não havia muita certeza do que ia ocorrer no país. O país vivia em greves, para variar, manifestações sociais, para variar de novo, alto custo de vida também, para variar um pouco. O Brasil nunca sai desse contexto. Cara, eu queria te dar boas notícias, mas sempre o contexto brasileiro a gente fala essas quatro palavrinhas, ó: instabilidade política, greves, manifestações sociais e alto custo da economia. Voltando a João Goulart, quando foi derrubado, ele prometia duas coisas fortíssimas. Número um, ele prometia uma economia estável, uma economia forte, e que não ocorreu, tá? Todo mundo também promete uma economia forte, até o atual presidente promete uma economia forte, e assim o próximo vai promover também, vai prometer, e assim vai. A cultura aqui agrária, né? Ele promete também uma reforma agrária. Então, olha, coisa difícil. O que é reforma agrária? Você que está fora do contexto. É você pegar terras e dar uma estrutura para essas terras funcionarem, com plantio, né? Adubo, e dar para as pessoas plantarem. As pessoas vão colher, vão tocar a sua vida e vão continuar esse processo produtivo. Também não ocorreu no Brasil essa reforma agrária também, nem também a mudança econômica prometida por João Goulart. Detalhe, outro contexto muito forte no período militar, antes do período militar, é o famoso medo do socialismo. O que é socialismo? Medo de algumas pessoas tomarem o país e tomar as grandes fortunas, tomarem os palacetes, os grandes comércios, os grandes fazendeiros, tomar tudo isso, colocar na mão do governo. E quem vai administrar isso agora é esse grupo de políticos socialistas, no caso aqui, ou anarquistas, ou como você queira chamar, ou revoltosos. Esses camaradas vão administrar o país, vão cuidar do país agora, e vai acabar com as classes sociais, não haverá mais classes de homens ricos e pobres, vão colocar todos no mesmo patamar. Essa ideia aqui de socialismo sempre assustou. Inclusive, quero te falar alguns dados. Ela assusta a Igreja Católica. Eu fiz um trabalho aí para o mestrado em História, e no Brasil a Igreja Católica também tinha muito medo da classe socialista, né? Embora depois, no final dessa jornada, alguns líderes católicos vão se tornar defensores da ideia socialista, ou defensores da ideia da reforma agrária, ou defensores do anticapitalismo norte-americano, e assim a vida segue. Bacana? Estamos juntos? O contexto, então, características desse regime, então, que nós chamamos de regime ditatorial. As características são básicas. Número 1, eu quero te falar 7, e essa é só a introdução. A aula que vem a gente segue, tá? Essa é só a introdução, nós estamos só pincelando, divertindo aqui sobre a característica do regime totalitário. Detalhe, ele se aproxima muito de todos os regimes totalitários, são iguais, tanto nazismo, fascismo e aí por aí vai. Eles assustam tanto, falam que não querem ser fascistas, né? Não querem ser nazistas, não querem ser dessa linha, mas também tem características iguais a esse grupo ideológico. Número 1, cassação dos direitos políticos. Toda vez que você fala de período militar, a primeira coisa que vai ocorrer vai ser a cassação dos direitos políticos, ou seja,
Algumas pessoas vão ser proibidas de exercer mandato político, não podem ser políticos, vão ser expulsos do país. No caso aqui do período militar, o pessoal que foi expulso em 64 até o período de 75, né, eles só voltaram para o Brasil depois da década de 80, né? E aí começaram a voltar em 80 até 85, quando termina o período militar com o último presidente, João Batista Figueiredo. Tá, cassação dos direitos políticos, né? 2, repressão a movimentos opositores. O que é isso? Repressão a movimentos opositores. Quem for contra o regime vai ser punido. Você pode ser contra, mas será punido de forma exemplar. 3, censura. Essa é uma palavra bacana que pintou então, né? Censura é não permissão. Lembra de brincar no Vargas, que eu disse para você que tinha um caráter de censura do meio de comunicação? Essas pessoas que estão tirando Vargas, acabaram de fazer a pressão para Vargas entregar o poder, depois vão fazer reproduzir o mesmo problema, vão tirar a liberdade da imprensa, dos meios de comunicação. O jornal não pode falar o que quer, ou não pode falar o que aconteceu, e assim a história caminha. 4, censura dos artistas, né? Sempre os intelectuais, os artistas, os músicos, né? O pessoal do teatro, da música, da mídia, né? Os atores, e esses camaradas sempre vão ser reprimidos, né? Vão ter controle, porque ele é influência, porque ele diz, e as pessoas começam a observar com mais talento. Quando alguém diz lá fora, um músico famoso dá essa mesma aula aqui, você ficaria contando isso para todo mundo, mas quem contou foi o professor de história, tá. Mas foi um famosão aí, nossa, foi o famosão que cantou. Então, cuidado com essa também influência dos artistas. Controle dos sindicatos. O que são os sindicatos? São grupos que defendem as categorias, por exemplo, Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. No período militar, eles tinham controle. Quem controlava o sindicato dos trabalhadores da construção civil eram os militares. Mas ele não era da construção civil. Pois é, ninguém pode controlar um sindicato se não é da categoria, né? Se eu não sou da construção civil, como é que eu vou me candidatar a presidente do sindicato dos trabalhadores da construção civil? Bipartidarismo, lembra disso? Bipartidarismo, né? São 2 partidos só. Nós temos hoje mais de 70, coisa de louco. Se você te pedir toda hora uma lista dos partidos políticos, ninguém dá conta de falar, porque toda hora aumenta 2, 3, né? Tá, bipartidarismo, você vai ter um partido do governo chamado Arena, e você vai ter o partido do MDB, né? MDB, que é oposição ao governo. Então você tem oposição e governo. Arena, governo, MDB, que depois é PMDB, depois volta a MDB de novo, e a vida que segue. Tá, você vai ter enfrentamento ao regime. O que é isso, pessoal? 7 é enfrentamento ao regime. Pessoas que não querem aceitar todas essas questões que eu disse para você. Então, esse enfrentamento ao regime, nós vamos chamar aqui de guerrilheiros, né? O pessoal vai chamar ele de subversivos. O que é subversivos? Aqueles que não se submetem à postura que o governo tem colocado. E no 8, com destaque das características do regime, nesse período militar, sempre as pessoas destacam uma palavra chamada milagre econômico, que é de 69 a 73, que são altos investimentos na estrutura do Brasil, na questão estrutural, né, do Brasil, e isso vai gerar, no primeiro momento, investimento, emprego, mas depois vai gerar também uma dívida externa. O Brasil teve que pegar dinheiro emprestado para fazer asfalto, para fazer esgoto, água, eletricidade. No primeiro momento é bom, emprega, gera uma economia, mas depois gerou dívidas externas, então nós vamos ver também isso no milagre econômico. Tudo isso no período militar. Tudo isso, professor, tudo isso a gente continua no período militar, aula que vem. Fique em casa, não você vai ser caçado o seu direito, reprimido, censurado, se você for artista, muito mais. Não poderá sindicalizar, nós poderemos fazer só 2 partidos aqui nessa escola, um da Arena do governo e um do MDB, oposição ao governo, enfrentamento ao regime, nós vamos chamar de opositores, subversivos, e nós vamos pensar no milagre econômico. Um grande abraço, fique em casa, fique em paz.